Deus me trouxe uma palavra muito forte para poder trazer para vocês. E não há tema melhor para essa semana do que falar sobre um nome muito lindo que está vindo aí, entendeu? Que é falar sobre Pedro. Eu sei que alguns de vocês já estão ligados no que eu estou falando, né? Foi na terça-feira? Na terça-feira teve aí a revelação, live revelação. E aí nós vamos ter um meninão, um profeta do Senhor, que daqui a pouco tempo já vai estar aqui no meu lugar aqui já, quebrando tudo, em nome de Jesus, fazendo alguma coisa para o Senhor. Eu sei que Ele vai estar fazendo, porque Ele já está dentro da barriga já borbulhando. Você imagina, comigo com a Gal junto, borbulhando a barriga dele, até para descobrir o sexo foi difícil, porque primeiro ele estava sentado, depois teve que começar a rodar a Gal, ele rolar para um lado, rolar para o outro, tipo assim, já agitado. Quase que eu falei bem assim, fica tranquilo aí, Mac, deve estar tocando um carpinteiro aí dentro, aí, ele não está entendendo nada, entendeu? Mas aí deu certo, graças a Deus. E eu quero falar sobre este personagem da Bíblia hoje, e é um personagem que eu amo muito. Foi por causa disso que nós colocamos o nome do nosso filho de Pedro. Antes de começar a falar sobre Pedro, eu queria ler algo para vocês, que a minha esposa postou hoje. Assim, ó. Ele deixou tudo para trás para seguir a Jesus. Ousado, andou sobre as águas, afundou, mas foi o único que andou. Líder, impulsivo, entusiasmado, firme. O primeiro a ver o túmulo vazio. Errou, reconheceu seus erros e os corrigiu. Humano, amadureceu, amou tanto a Jesus que cuidou das ovelhas. Pregou para todos, corajoso, pedra, coluna, pilar, sustentação, melhor amigo de Jesus. Sobre essa rocha a igreja foi edificada. Esse é o significado do nome do meu filho. E esse é o significado que eu quero dar para a tua vida nessa noite. Você vai se levantar como uma pessoa ousada, como uma coluna, como uma pedra, como uma sustentação. Alguém que vai fazer a diferença dentro da sua geração. Então vira para o colega que está do seu lado aí, ou você que está em casa, vira para alguém ou para você mesmo e fala assim: ei! Fala, ei! Você é um avivalista dessa geração. Fala assim: você é um Pedro para essa geração. Aleluia! E baseado na vida de Pedro, existem duas partes muito marcantes da vida de Pedro. Uma delas foi quando ele negou Jesus, todos conhecem. E uma delas também foi quando Jesus o arguiu a respeito do amor que ele sentia por ele. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E aí tem aquelas 3 perguntas e também as 3 vezes que ele negou. E baseado nisso, eu queria falar com vocês hoje sobre maturidade. Amém? Amém? Então vamos ser alinhados juntos hoje? Mais uma vez, porque eu já fui alinhado e vou alinhar junto com vocês hoje de novo. E tem um texto na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 5, verso de número 12. Se você está com a tua Bíblia aí, abra aí, por favor, se não acompanhe na projeção. Hebreus capítulo 5, a partir do verso de número 12, diz assim: a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante, repita aí, constante, isso, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Sabe, na história de Pedro, nós já falamos que existem 2 fatos marcantes, e não são apenas 2 acontecimentos, mas eu creio que assim, a representação de uma mudança de fase, de uma mudança de ciclo na vida de Pedro. Aquele que negou a Jesus, aquele que traiu a Jesus nesse sentido de negar, agora ele se tornou o líder da igreja. Então nós entendemos através das escrituras que Pedro não era maduro o suficiente antes. Ele não estava pronto para poder assumir a igreja. Precisou que o galo cantasse. E quando o galo cantou, a vida de Pedro foi transformada e ele mudou daquele momento ali. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: será que o galo já cantou na sua vida e você não ouviu? Ou será que o galo vai demorar a cantar ainda?
Ou será que você vai esperar, vai fazer muita coisa errada, falando assim, o galo uma hora vai cantar? E eu quero dizer para você nessa noite que pode ser que o galo esteja cantando aí do seu lado e você não está reconhecendo a voz de Deus para você sair desse marasmo e começar a fazer algo diferente para o Senhor. Nós estamos numa época de online, numa época de redes sociais, numa época de distanciamento social. Não sei até quando vai isso, espero que não vá muito, mas eu acredito que nós nunca vamos voltar ao normal mais. Entendeu? Eu acredito que muita coisa vai melhorar, óbvio, mas o normal nunca mais vai fazer parte. E nós amamos o que não é normal, amém? Nós vivemos daquilo que não é normal. Você está aqui, você acabou de pular, chapar, chorar, glorificar a um Deus que você não está vendo, mas que você está sentindo. Lembra que nós falamos semana passada, a presença não adianta apenas ela ser vista, ela precisa ser sentida. Não adianta você ver o Marcelo aqui pulando, o louvor todo pulando, o Salt Worship aqui vibrando e tal, e você não vibrar, você não vai sentir o que eles estão sentindo aqui, porque a presença ela é sentida. Só relembrando da semana passada. Mas eu quero falar com vocês sobre maturidade. Eu quero fazer 4 perguntas para vocês nessa noite. Você já negou Jesus alguma vez na sua vida? Não responda, só para você refletir. Você o ama de todo o seu coração? O quanto você está disposto a renunciar para viver os propósitos de Deus? E você se considera uma pessoa madura ou imatura no geral? De repente você diz bem assim, como assim, Marco Aurélio? Eu sou maduro nessa área. Nós precisamos ser maduros na nossa vida. Ah, mas como assim você já negou Jesus? Eu nunca neguei a Jesus. De repente você não tem oportunidade de fazer como Pedro fez. Mas de repente você nega Jesus de outras formas, se escondendo, ou não mostrando aquilo que Deus tem feito na tua vida, ou não sendo diferença aonde você vai. E nós precisamos de jovens assim, amém? Nós precisamos fazer a diferença, amém? Nós precisamos impactar a vida das pessoas, amém? Amém? E nós não podemos deixar essa chama apagar. Por que essa chama apaga? Porque lá em cima nós lemos, pela prática constante, ou seja, maturidade significa praticar constantemente. Maturidade significa você viver uma constância espiritual. E nós temos uma dificuldade muito grande com a nossa geração, que é uma geração muito meio termo. Ela acorda, já falei isso aqui, ela acorda querendo ser Paulo, da Bíblia. E ela dorme querendo ser a Anitta, sei lá. Ou ser o, sei lá, Jorge Mateus, Pablo Vittar, sei lá. Mas o que eu estou querendo dizer isso? É a inconstância. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou com cara de cólica, outro dia eu estou sem cara de cólica. Você sabe o que é cara de cólica? Vocês sabem? Faz uma cara de cólica aí para a pessoa do seu lado aí. Não é só mulher que tem cólica. Cara de cólica é a cara de assim, ó. Bom dia, bom dia. A pessoa nem consegue falar. E eu sou muito ativo, né? Então hoje eu estava ali na porta ali, as pessoas passavam, a paz, alguns passavam assim, paz, a paz? Entendeu? Ei, porque eu estou feliz. Está entendendo? O que me alegra mais é a presença do Senhor. Eu não vou gritar só na hora que meu time fizer um gol. Eu não vou gritar só na hora que eu passar no vestibular. Eu não vou gritar só na hora que eu receber um dinheiro. Eu vou gritar, eu vou festejar quando a presença do Senhor invadir o meu coração. Quando eu estiver na casa do Pai. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que quando a gente fala bem assim, ei, se você não tem condições de vir no presencial, amém. Mas se você tem e está ficando em casa, você está deixando de receber essa alegria. Sabe por quê? Quando nós estamos no corpo de Cristo, nós recebemos uma revelação completa daquilo que é Cristo para nós. Por isso que é importante. E eu sei que você que está aí, porque não pode vir ainda, porque tem alguma coisa. Eu sei que minha esposa está lá por causa do Pedro, ela está no grupo de risco, mas ela está assim, todo dia ela fala, deixa eu ir. Eu fico na sala VIP só ouvindo o que está acontecendo. Eu fico ali, ei, eu quero essa paixão de vocês também. Se eu falar bem assim, ó, semana que vem não vai ter salto, eu quero que vocês comecem a chorar. Não por causa do salto, mas porque você anseia estar na casa do Senhor e na presença do Senhor a toda semana. Isso é constância, isso é maturidade. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu queria falar isso. A maturidade ela passa por alguns processos. Diga processos. Diga aí na sua casa também, processo. Na sua casa, quando você disser, você escreve aqui, porque aí eu estou vendo que você está interagindo. Estou aqui com vocês aqui também.
Eu sei que aí tem um delayzinho. Você só vai ouvir que eu estou falando que tem delay daqui a uns 7 segundos, 10 segundos, sei lá. Depende do que o Lucas Krause fez hoje. Entendeu? Porque aquele menino ali é um gênio. Ainda bem que ele usa a sapiência dele para poder o reino, né? Senão, aquilo ali ia ser um hacker. Entendeu? Mas Deus trouxe ele para a casa do Pai. Amém? É igual o Marcelo, rapaz. Se o Marcelo não estivesse aqui na casa do Pai, seria um cantor sertanejo. Tem a cara de um cantor sertanejo, tem não? Ele tem a cara de um cantor sertanejo. Mas, vamos lá. Alguns processos. Primeiro, diga fala assim, tratamento. Fala de novo aí, tratamento. Rapaz, se alguém na Bíblia foi tratado, foi esse tal de Pedro. Foi esse tal de Pedro. Olha alguns exemplos. Teve uma certa vez que Pedro chegou bem assim, Jesus falou, ei, ao terceiro dia não, daqui a algum tempo eu vou ser crucificado, eu vou morrer por favor da humanidade, terceiro dia eu vou... Aí Pedro virou para ele e falou bem assim, Jesus, o senhor não vai morrer não. Pedro só estava querendo falar o quê? Jesus, eu te amo, então eu não quero que você morra. Mas Jesus viu ali o que ele queria fazer. Jesus falou o que com ele? Aparta-te de mim, Satanás. Hoje em dia você não pode falar nem não para as pessoas que elas querem sair da igreja. Hoje em dia se a pessoa pega e chuta esse negócio aqui, quebra todas as lâmpadas, você não pode falar bem assim, querido, toma cuidado, porque essas lâmpadas são caras, cuidado para não quebrar. A pessoa é capaz de ir você e falar bem assim, ei, eu que dei o dízimo para comprar isso aí. Aí sobe no coração que é parte de mim, Satanás, mas eu lembro que não pode falar isso. Porque se eu falar isso, as pessoas, elas vão sair. Mas sabe por quê? Porque elas têm uma visão de Jesus só amor. E Jesus continua sendo amor quando ele corrige também. Na verdade, ele é mais amor quando ele corrige. Então, Pedro já tomou essa lambada. Quer ver outra coisa? Quando Jesus estava lá e começou a andar sobre as águas, eles falaram assim, é um fantasma, é isso, é aquilo outro, tal. Eu acredito que muitos de nós também falaríamos isso. Ficaríamos com medo, mas Pedro falou bem assim, ei, se é o Senhor mesmo que está aí, deixa eu ir aí com o Senhor aí. Andando. E Pedro fez o quê? Andou. Pedro afundou um pouco depois, mas ele andou sobre as águas. Alguém já andou sobre as águas? Eu nunca ainda. Pode ser que eu tenha oportunidade, mas ele andou. Mas de certa hora o quê? Ele afundou. E aí ele tomou outra lambada. Falou bem assim, Pedro, ei, você teve medo. Você esqueceu de olhar para mim, você olhou para o mar. Maturidade significa você ter o foco em Jesus e não ter o foco nas tempestades. Sabe por quê? Porque quando o Covid chegou, se você olhou para ele, você parou de fazer tudo aquilo que Deus tinha para você nesse ano. Mas se você continuou olhando para Jesus, os seus planos foram superabundados, porque Ele só tem o melhor para dar para a tua vida. Vocês não entendem isso muitas vezes. Você que está em casa, às vezes não entende que o nosso foco tem que estar nele. Aí Pedro tomou outra lambada. Quer ver outra lambada? Lambada é muito velho, né? É porque quando dá assim, quer ver outra repreensão? É porque eu estou muito na casa do meu pai, a gente vai pegando esse palavreado mais antigo, né? Entendeu? Falar nisso, hoje o pastor, nosso paizão, o melhor pastor do universo, faz 33 anos de ministério pastoral. Entendeu? Você não vai encontrar pastor melhor nessa terra. Porque ele é bom aqui, e é bom como pai também, é bom como chefe, tem ele como tudo. Entendeu? Então, como avô agora também. Entendeu? Parabéns aí, pai. Nós amamos você. Aí Pedro, o pessoal foi prender Jesus. Pedro fez o quê? Tirou uma faca, uma espada lá e foi cortar a orelha do soldado. Aí Pedro tomou o quê? Outra repreensão. Pedro, não é pela espada, não é por isso. Ainda ele teve que ver Jesus pegando e consertando a orelha do cara. Entendeu? Porque pelo menos Jesus podia dar a repressão, mas Pedro ia falar bem assim, ó, olha a orelha do cara ali, ó, eu que arranquei. Nem isso ele podia falar. Ninguém ia acreditar, porque os caras iam falar bem assim, a orelha do cara está intacta lá. Ei, rapaz, Jesus cortou meu barato. Além dele me dar uma repreensão, ele ainda curou a orelha do cara ainda. Entendeu? Então, outra palavra. Aí quer ver outra? Certa hora,
Jesus começa a conversar com Pedro, e Jesus fala sobre a morte de Pedro. O que é que ele vai sofrer, como que ele vai sofrer, como que vai acontecer, que ele vai passar por muita dificuldade. Aí Pedro pega e olha para trás, e João está lá. João estava sempre perto, né? João, o discípulo do amor, estava lá. Esse João é muito atirado também, né? Ele ia ser demais mesmo, porque ele mesmo se intitula o mais amado. Ele é fera mesmo. Aí, João estava atrás. Aí Pedro teve a audácia de falar assim: ei, o Senhor falou como é que eu vou morrer. Fala como ele vai morrer também. Eu imagino Jesus bem assim, ó, Jonathan. Pedro falou bem assim: ei, fala como ele vai morrer. Ele, mas é muito besta, né? Vai tomar outra. Entendeu? Aí Jesus vira e fala bem assim: ei, Pedro, se eu quiser, ele vai viver até eu voltar. Tem aquelas palavras que você toma bem assim, você tem que sair assim, ó. Aí você ameaça, fala, eu imagino que Pedro fez assim, ó. Aí travou, aí saiu, falou bem assim, porra, não tem como, mano. O cara falou que o cara vai ser imortal. Nem homem de ferro foi morrer de lambada, de açoite, de crucificação, tudo. Então, outra repreensão. E cara, vendo por esses pontos, tudo que a gente está olhando, fica muito claro, porque nós temos uma geração hoje imatura e rebelde. Falta tratamento. Falta aquele não. Entendeu? Falta a gente apertar um pouco mais às vezes. Falta a gente dizer alguns nãos para algumas coisas. Sabe? E eu estou falando isso daqui para criança. Criança não tem aqui, mas de repente está assistindo. Criança, adolescente, jovem, adulto. Se nós não formos tratados, se nós não tivermos alguém para poder muitas vezes estourar. Eu já falei isso daqui, né? Minha esposa é a que mais às vezes estoura o balão. Que balão? Às vezes eu estou muito inchado, estou se achando demais. Aí ela vem e fala assim: ei, você não é tudo isso não, tá? Eu te acho isso tudo, mas você não é tudo isso não. Então nós precisamos de tratamento. Hoje a gente precisa ficar pisando em ovos para falar, para confrontar, para exortar alguém. Estou falando alguma mentira? Estou falando a verdade? Balança a mão se eu estou falando a verdade. Isso. Porque hoje é muito difícil. Hoje em dia, tem um demônio que foi instituído aí, chamado hipergraça. Quem já ouviu falar sobre esse termo, hipergraça? Já ouviram falar? A hipergraça é o quê? A hipergraça é a distorção da graça. A hipergraça é aquela que não te transforma, que aceita o seu erro e que você pode viver do mesmo jeito que Deus continua te amando. A hipergraça diz que você não precisa mudar os seus hábitos, porque Deus te aceita como você é. Deus te aceita como você é, mas Ele só te vai aceitar no céu se você passar pela mão dele, do oleiro. E tem que ser tratado. Mas hoje essa hipergraça, ela começou a confundir a cabeça das pessoas, Daniel. Ela começou a confundir a cabeça das pessoas. Daniel também, aqui, ó. Ela começou a achar que a palavra de Deus, ela vem só para acariciar. Ela começou a entender que a graça de Deus o permite fazer coisas que são princípios imutáveis da palavra de Deus. De repente a gente acha bem assim. Eu estava conversando isso, acho que foi na sexta-feira, com um discípulo. As pessoas falam bem assim, vem e confessa, eu transei com meu namorado antes de casar. Não casei ainda e transei com ele. Aí a gente fica com tanto medo de exortar que a gente fala bem assim, não, isso acontece. Não, é beleza. Mas não faz mais não, tá? Mas isso acontece. Não! Isso não pode acontecer. Isso é errado. Não deixou de ser errado. Ah, mas quer dizer que eu não posso pecar? Todos nós somos passíveis de erros. Mas não quer dizer que a gente está errando, que o erro se tornou certo. Não quer dizer que a graça do Senhor está sobre nós, que quer dizer que ela é um atestado para nós pecarmos mais. A graça do Senhor, ela vem para nos transformar. E nós precisamos aceitar essa transformação e essa repreensão todos os dias, independente do cargo, da posição, do tempo de cristianismo que você tem. Todos os dias, o oleiro tem que ir de manhã e dar uma acertadinha em você. Todos os dias, o seu discipulador tem que ir e te ajudar em alguma coisa. O seu pai espiritual, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas todos os dias você precisa se acertar. E sabe,
Eu creio muito que quando a nossa geração, ela entender que o tratamento, que o cuidado, que a exortação, ela é para o nosso bem, nós vamos viver coisas extraordinárias. Amém? Amém? Então levante sua mão direita ou esquerda aí, vamos falar um negócio aqui. Fala assim: eu declaro, em nome de Jesus, que eu vou aceitar o tratamento de Deus na minha vida. O que for preciso, fala, eu vou aceitar, porque eu quero viver os propósitos de Deus na minha vida. Deus precisa acertar muita coisa na gente antes. De repente você não alcançou aquilo que Deus quer que você alcance ainda, porque faltam algumas arestas ainda. De repente você não está pronto totalmente, porque Ele quer acertar algumas partes do vaso, mas você não quer deixar Ele mexer. Sabe por quê? Porque sempre tem um lugar que a gente não gosta que as pessoas mexam. Não é verdade? Sempre tem aquele ponto fraco, sempre tem aquele cara, ó, você pode mexer nisso, mas nisso você não mexe. Normalmente é um relacionamento, normalmente é dinheiro, normalmente é uma opinião, normalmente é uma concepção de vida que a pessoa tem. Então nós precisamos aceitar isso. Alguns textos que dizem sobre isso. Provérbios 3, de 11 a 13, diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama. Assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem, feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Sabe? Outro texto, Eclesiastes 7,5. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio de um tolo. Forte isso, né? Nem parece que está na Bíblia, né? Porque a gente acha que a Bíblia é só hipergraça. Mas a Bíblia está falando tipo assim: é melhor você receber de uma pessoa bem assim, ei, não faz isso, do que você receber tipo assim, ei, você é muito bom. Não quer dizer que você não possa receber elogios. A gente normalmente faz um feedback depois do salto, depois do culto de celebração, e nós elogiamos, amém? Nós elogiamos, tem coisas muito corretas, tem coisas que a gente precisa acertar, mas a gente fica até com medo de falar o que precisa acertar, da pessoa ficar chateada. Ultimamente, com os meus discípulos, eu tenho tentado ir para um nível mais profundo com eles, de discipulado, e tenho pegado um pouco mais pesado, entendeu? Eu acho que eu estou pegando tão pesado que o Lucas até chamou o pai dele para vir, para o pai dele defender ele. O pai do Lucas está aí hoje, seja bem-vindo. Mas, por quê? E eles estão entendendo, eu acredito que estão entendendo. Se um deles um dia sair da igreja, eu pego vocês lá na rua, aí eu vou bater de verdade. Mas a gente precisa acertar algumas coisas que eu estou acertando também. Meu discipulador acerta comigo, eu acerto com vocês, para a gente poder crescer. Ninguém nasce pronto e perfeito para poder fazer as coisas. Eu vou ser pai em janeiro. Eu nunca fui pai de uma criança. Ah, mas você é pai espiritual, mas é diferente, entendeu? Eu nunca tive que sair para comprar uma fralda, nunca tive que sair para comprar um leite, sei lá, mano. Ah, que a criança está com fome. Ah, se meu cachorro fica com fome, eu falo, dá um pedaço de pão para ele aí, eu não vou poder fazer isso com meu filho, entendeu? Porque a pessoa fala, não tem um cachorrinho, não é igual. Tipo, se a gente sai de casa, deixa o cachorro em casa, tranca ele num lugar lá, vai fazer isso com a criança? Ah, fica aí, filho, tem 6 meses já, está grande já está responsável por você mesmo. Tem leite na geladeira, tem as coisas aí, ó, fica à vontade aí, entendeu? Berço está aberto. Não, eu tenho que me preparar para isso. E ainda tem que controlar os avós ainda, porque os avós são protetores do meu cachorro, imagina do neto, entendeu? Eu vou brigar com o cachorro e dizer, não brigo com o cachorro aqui não faço não, entendeu? Mas eu tenho que aprender. Então nós precisamos ser tratados nas áreas que nós precisamos crescer, amém? Amém? E segundo ponto, paternidade espiritual. Para se alcançar a maturidade, é necessário que alguém te mostre o caminho para ela. Alguém já viveu alguma coisa que você não viveu. Ou alguém está aprendendo algo que você não aprendeu ainda. Aí vai até um conselho para os pais espirituais, para discipuladores, que nós temos aqui. Deixem seus filhos enxergarem Jesus em você. E filhos, compreendam realmente
quem é Jesus. Nós estamos numa série de mensagens aí, quem é Jesus? E de repente você achou que o pastor ia pregar só coisa que? Ai, que lindo. Quem é Jesus? Jesus é amor. Jesus é maravilhoso. Ele é isso tudo também. Mas Jesus também quer que você viva na sua carne. Quem estava na mensagem semana passada? Aqui no culto. Pegou para lascar, mano. Entendeu? Mas é assim. Jesus tem uma hora que ele vai te abraçar. Tem uma hora que ele vai te apertar um pouco mais. Porque você está saindo fora do eixo. Então, pais espirituais, discipuladores, comecem a deixar os seus discípulos e os seus filhos espirituais, ou seu filho mesmo, enxergar Jesus em você. E filhos, comecem a entender quem realmente é Jesus. Jesus é o cara exatamente que você vê na Bíblia. E você pode ler os 4 evangelhos que você vai ver realmente quem é Jesus. Ele é tudo isso, ele é amor, ele é coração, ele é carinho, ele é justiça, ele é correção, ele é exaltação, ele é tudo isso. Amém? Amém? Tem uma frase que eu ouvi uma vez e eu quero falar com vocês. Nós vivemos uma geração órfã de pais presentes. Às vezes tem o pai, tem ali o discipulador, ou o pai mesmo, e a pessoa está tão distante, que ela é órfã, mas o pai dela está ali. Por quê? Porque ela não quer deixar. Lembra que nós falamos na semana passada? A paternidade espiritual, a presença, ela te impulsiona para o seu destino profético, perdão. Ou seja, você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver alguém junto com você. Quando a palavra de Deus diz que é melhor serem 2 do que 1, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, ela não está dizendo apenas de relacionamento. Ela está dizendo de amizades também, de relacionamento, de pessoas que podem edificar a tua vida, de fazer você crescer. Amém? Sabe, mesmo Pedro tomando muita repreensão de Jesus, ele sempre entendeu que era ao lado dele que ele poderia crescer. Tanto que ele foi o primeiro que foi ao túmulo. Por quê? Porque ele estava ansioso para ver o pai espiritual dele de novo. Eu sei que você não vê esse termo na Bíblia, na relação dos dois, né? Na relação de Jesus e Pedro. Mas é notório a filiação de Pedro com Jesus. É notório como Pedro reconhecia aquilo que Jesus era. Mesmo nas dificuldades. Quando Jesus falou bem assim, ei, volta lá e joga a rede de novo. O que Pedro falou? Por causa da tua palavra eu vou lá. Porque é como se fosse assim, se fosse qualquer outro falando, Jesus, eu não ia não. Mas como o Senhor está falando, eu vou lá. Então Pedro reconheceu isso. Por isso que Pedro penou, mano. Penou com força, recebeu muita repreensão. Mas teve uma hora que Jesus virou para ele e falou bem assim, ei, tu me amas? E Pedro falou bem assim, te amo. Ei Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu novamente o quê? Te amo, Jesus. Ei Pedro, tu me amas? E ele respondeu, tu sabes de todas as coisas. Sabes que eu te amo. Aí o que Jesus falou? Então você vai apacentar as minhas ovelhas. Ei, a maturidade vai trazer para você aquilo que você tem sonhado há muito tempo em Jesus. Deixar e ouvir o galo cantar. Ei, o galo às vezes já cantou aí há muito tempo, já na tua vida, e você está querendo viver essa vida infantil ainda. Ei, vamos parar de tomar leite, vamos começar a comer picanha. Viu? Fica com esse negócio bem assim, não encosta em mim não, não fala assim não fala isso não. Ei, vamos crescer, mano. Mas eu tenho 13 anos. Ei, com 13 anos você vai impactar a sua escola. Com 13 anos você vai impactar a sua rede social. Ei, mas eu tenho 50 anos. Com 50 anos você vai impactar o seu serviço. Ei, eu tenho 25. Eu queria ir para uma rave. Vai para uma rave e ganha todo mundo para Jesus naquela rave. Ei, faz alguma coisa. Porque depois que ele voltar não vai dar mais tempo não. Eu falei semana passada com os voluntários que a palavra de Deus fala que os anjos gostariam de estar no nosso lugar, fazendo o que a gente está fazendo. Ei, olha o privilégio que você tem de servir ao Senhor. E você está perdendo as oportunidades porque você não ouviu o galo cantando e você não quer ser maduro, você não quer receber a repreensão. Ei, saia muito mais feliz daqui se você receber uma palavra forte do que você receber um elogio.
Eu sei que é difícil, né? Eu sei que a mensagem é difícil dar glória a Deus. Eu sabia. E é o que eu gosto de você participar, mas eu sabia. Quando Deus falou bem assim, vai falar isso. Fala isso. Aí fui montando, eu falei bem assim, meu Deus, isso é complicado, hein? Porque online, eu estou vendo que o pessoal fala aqui, ó, meu Deus, eita, tal. Mas quem está aqui está olhando para mim, né? Então minha irmã fala assim, não vou me manifestar não, estou só tomando lambado. Mas eu tomei também. Eu tenho que amadurecer em muita coisa. De repente eu tenho um cara de velho, mas eu tenho 28 anos só. Cheguei nem aos 30 ainda. Entendeu? Vai demorar um bom tempo ainda, tomara que demore esses 2 anos, seja uns 25 anos. Porque quando chega aos 30 parece que vai embora, né? Tem gente que fala que depois que chega aos 30, vai 30, 40, 50, daqui a pouco Jesus já volta. Entendeu? Mas, vamos entender isso. Amém? Procure, se você não tem, procure um pai espiritual. Nós temos pessoas que querem cuidar da sua vida. Cuidar no sentido não de controlar, mas de pastorear. O seu líder de célula, o seu discipulador, um amigo seu, sei lá, mano. Mas você precisa andar com alguém. Você precisa andar com alguém que diz que alguma coisa, ó, isso daqui não é legal. Você não pode andar só com as pessoas que concordam com o que você faz, não. Porque se você anda com gente que só fala sim, sim, sim para o que você faz, você vai ficar muito mimado. Você vai ficar um filho mimado, imaturo. Então vamos atentar nisso. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 10, assim: como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de sensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Eu amo esse texto, por 2 motivos. Vou falar o primeiro que convém a mim. Se a sua autoridade se irar contra você, não abandone seu posto. Se quem está acima de você em alguma coisa ficar irado com você, permaneça firme no seu posto. Porque uma hora você vai ser recompensado por aquilo ali. Amém? Se ele esteja certo, esteja errado. O seu papel é permanecer no seu posto. Agora, lá em cima tem uma revelação, que eu já falei sobre isso com vocês. As moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume. Sabe por quê? Que elas produzem mau cheiro num frasco de perfume? Porque o perfume não estava tampado. Se você está com uma cobertura espiritual sobre você, a mosca não vai cair dentro de você para poder fazer você feder. Então, se você tem uma cobertura espiritual, se você tem uma paternidade espiritual, você vai começar a exalar o bom perfume de Cristo. Você vai começar a chegar nos lugares e as pessoas vão falar assim: ei, tem um negócio diferente aqui. Tem um cheiro diferente, entrou alguém diferente. Ei, eu estava com dor, não estou sentindo mais dor. Por quê? Porque entrou uma pessoa que quer mudar essa geração, que quer ser um avivalista, que quer ser um Pedro, que a sombra vai curar, que a palavra vai romper. É isso. Ei, vamos mudar essa perspectiva de evangélicos em Vila Velha, na Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo, no Brasil. Evangélico hoje é tido como pessoa que só quer dinheiro. Pastor é tido como pessoa que só quer roubar. Entendeu? Evangélico é tido como alguém que é careta. Não. Evangélico vai começar a ser visto nesse país, servo do Senhor vai começar a ser visto nesse país como pessoas que trazem o céu na terra. As igrejas vão começar a ser reconhecidas, porque aonde tem uma igreja do Senhor, vão começar a fechar os bares, as boates. Ei, e se esse convite serviu para fechar esses atos de perdição aí, que feche e que vá à falência, porque nessa cidade, na Grande Vitória e no Espírito Santo, quem reina é o Senhor Jesus. Ei! Eu não estou nervoso, não, estou empolgado. Meu Deus, a hora. Mas é tão bom te vir na igreja, né? Terceiro, só uns 3 que acham bom. Não tem problema não. Terceiro, para você alcançar o processo de maturidade, ser maduro, relacionamento. Diga comigo, relacionamento. E nesse ponto tem 2 tipos. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Sabe? O relacionamento com Deus nos traz revelações da palavra, nos traz clareza, discernimento. Sendo assim, fica muito mais fácil você acertar.
Lembra que eu falei sobre a presença? Se você tem a presença, você tem um destino. Se você tem um relacionamento com Deus, você sabe para onde você deve ir. Se você tem um relacionamento com Deus, você sabe para onde você vai. Se você tem um relacionamento com Deus, é mais difícil você errar. Agora, por que as pessoas erram tanto? Porque elas não têm relacionamento com Deus. Sabe, da mesma forma, a falta de relacionamento faz você ficar cego. Faz você cometer erros infantis. Não tem aqueles erros que você fala bem assim, putz. Depois que você faz, caramba, não precisava ter feito isso. Por que você fez? Porque está faltando relacionamento. Vocês estão me entendendo? Falta também para mim muitas vezes. Às vezes eu faço um negócio que, poxa vida, não precisava ter feito isso. Mas eu vou consertar. O que a gente não pode fazer é ficar errando nas mesmas coisas. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não errava as mesmas coisas. E olha que ele errava, quando ele errava para ser errado mesmo. Mas ele não cometia os mesmos erros. Sabe, o relacionamento com Deus faz isso. E o relacionamento com as pessoas nos influencia em muitas áreas. Nunca diga que você não é influenciado. Nunca diga, vira o seu irmão assim, ó, você, de alguma forma, sofre alguma influência. A roupa que você está vestindo porque você recebeu a influência de alguém. Entendeu? A máscara que você está usando, você recebeu a influência de alguém. Entendeu? Você está usando a máscara da igreja porque foi colocado lá na rede social que a igreja tem máscara. De repente você está usando uma máscara toda colorida, bonita, tal, aquilo outro, porque você viu alguém vendendo, é a máscara descolada, né? Tem que combinar com a minha roupa, porque tem gente que é tão, como é que fala? Style, né? Que até a máscara tem que combinar com a roupa. Eu não sou tanto assim não, por isso que é bom pegar uma máscara preta. Né? Estou vendo muita gente com máscara preta combina com tudo. Né? Mas também se fosse amarela, também estava nem aí. A máscara eu quero é tirar. Entendeu? Tem que chegar um tempo que tem que tirar. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar com a orelha aqui na frente, não vamos conseguir falar mais. É horrível, né? Falar de máscara. Mas tem que usar ainda, calma. E nessa parte é bem simples. Como assim bem simples? Se você deixa ser tratado, se você tem uma paternidade espiritual, você vai se relacionar com as pessoas certas. Eu sei que eu falo isso há muito tempo aqui, mas toda coisa que eu falo, diga assim comigo, tudo que o pastor fala muito, é porque tem gente que erra muito ainda. Eu canso de ouvir, as pessoas falando, aqui, fulano não está mais na igreja. Por quê? Ele começou a andar com fulano. E a pessoa estava aqui ouvindo o que eu estava falando. Mas parece que entra por aqui e sai por aqui. Então, o relacionamento com pessoas é muito importante. Tanto quem você vai escolher, não estou falando só de namoro, de casamento, de noivado, nada disso. Estou falando também de amizades, de discipulado até, de célula. É muito importante você se relacionar com pessoas que vão fazer você crescer. E eu falo isso muitas vezes, mas as pessoas têm dificuldade de entender isso. Sabe por quê? Porque elas só querem se relacionar com as pessoas que são boazinhas com ela. Ou só quer se relacionar por interesse. Falei isso com uma pessoa esses dias. Falei bem assim, filho, se afasta dessa pessoa, por favor. Ela só está querendo se relacionar com você porque ela tem interesse nisso que você tem. Graças a Deus ela entendeu. Eu não estou querendo dizer que a outra pessoa é ruim, ela vai ser transformada também. Mas naquele momento ela só ia fazer mal para aquela pessoa. E por que a gente avisa isso na igreja? Por que a gente avisa aqui pregando? Porque a gente quer o melhor para a tua vida. A gente quer ver você semana que vem aqui de novo. Você e mais um monte de gente. Sabe por quê? Porque, não estou falando tipo assim, que você tem que vir todo sábado, tal, que o outro. Estou falando que se você tiver aqui semana que vem, quer dizer que você continua sendo constante. Não estou falando de imprevisto, nada disso não, mas estou falando se você pode estar aqui. Então nós precisamos nos relacionar com as pessoas certas. Relacione com pessoas que fazem você crescer. Por favor, vira para o seu amiguinho e fala assim, mano, procure alguém que te faça crescer. Sabe, não procure, não precisa repetir mais não. Não procure pessoas melindrosas. O que é isso? Vaso de porcelana. Essa você pode até procurar para ajudar elas a deixarem de ser vaso de porcelana e começar a ser vaso de barro. Com amor, com carinho, pastoreando, mas procure pessoas que jogam você para cima.
Vocês estão me entendendo? Tem umas pessoas que jogam a gente muito para baixo. O Lucas vem e conta um sonho para mim, e eu pego e enterro o sonho dele. Ele fala bem assim: paizão, eu quero um dia ministrar na Elevation lá dos Estados Unidos. Aí eu pego e falo bem assim: você não vai conseguir nunca. Se alguém falar isso para você, você repreende ele na hora. Ah, mas eu sinto que não é de Deus. Aí você fala isso então. Fala assim: ó, se for da vontade de Deus, eu creio que você vai. Mas tem coisas que a gente tem que abençoar a vida da pessoa. Alguém vira para você e fala assim: eu quero casar, vou comprar uma casa. Aí você pega e fala: nessa pandemia? Você acha que se eu pedisse a opinião das pessoas, que querem o meu mal, ou que são enterrações, e eu falasse bem assim, Leozinho, chegasse aí você num lugar e falasse bem assim: ó, o Marco aí está com as ideias, ele quer ter um filho esse ano, ele é Gal. Aí o Leozinho pega e, pô, top, vocês vão conseguir em nome de Jesus. Aí chega o outro e fala bem assim: mas na pandemia, seu filho pode sofrer muito, né? Irmão, não fala na minha frente não, porque esse daí eu não tenho compostura para segurar ainda. Eu tenho que ser mais maduro nessa área. Falei com o discípulo aí, eu tenho que ser mais maduro nessa área, porque eu não consigo me aguentar quando alguém quer enterrar o sonho de alguém. Eu até me meto às vezes nas conversas sem precisar me meter. Eu estou ouvindo alguém conversando: não, você não vai conseguir isso não. Eu falo: você vai conseguir isso sim. Ah não, mas eu já passei da época de estudar. Mas você vai conseguir estudar sim, você vai conseguir se formar. Você vai ser o melhor lá no seu emprego. Você vai ser o melhor lá na sua faculdade. Você vai ser o melhor na sua escola. Você vai ser o melhor no seu ministério. Sabe? Não por competição, mas pela excelência que você quer fazer. Amém? Pedro se relacionava com as pessoas certas. Você pode ver que Pedro não gostava muito de Judas. Brincadeira. Mas aparentemente ele não gostava não. Como Pedro era o mais nervoso, vou fazer um parênteses. Eu imagino que quando Jesus falou bem assim: um de vocês vai o quê? Me trair. Aí depois Jesus fala: aquele que molhar o quê? O pão lá comigo vai ser. Eu imagino Pedro bem assim, ó, sentado bem assim, ó. Jesus falou do pão que vai molhar. Quem é? Eu imagino quando Judas molhou, Pedro foi tomado ali, e eu imagino que Jesus teve que segurar ele. Ah, mas isso está na Bíblia. Mas eu imagino. Estou falando de heresia, estou só pensando na história. Mas lá em cima eu vou perguntar: Pedro, na hora que Judas botou o negócio lá, molhou o biscoito de maisena lá, você ficou nervoso na hora? Pedro vai... Porque eu vou poder conversar com Pedro. Entendeu? Você vai poder conversar com Pedro? Tem que ir para o céu primeiro, né? Eu queria conversar com Pedro hoje, amém, né? Mas vai ter que ir para o céu primeiro. Mas teve uns que falaram assim, tipo assim: eu não queria conversar com Pedro ainda não casei ainda. Entendeu? Né, Rebeca e Marcelo? Se vocês quiserem conversar com Pedro, fica à vontade. Vai que Jesus volta, né? Antes. Jesus podia voltar amanhã, né? Tanta coisa para fazer segunda-feira, de repente voltando amanhã, vai ter mais nada para fazer. De repente você está assim na cabeça: esse pastor está pregando aí, mas vende tanto boleto meu segunda, aí Jesus volta amanhã. Eita glória, né? Aí se quem você está devendo fica, vai ficar te procurando aí. Agora imagina, você está devendo e ficar ainda. Então se prepara, mano. Seja maduro. Jesus está voltando. E eu quero finalizar com vocês, que já está na hora. Eu quero desmistificar algumas coisas sobre maturidade. Primeira delas: quanto mais velho você for, mais maduro você será. Mentira. Maturidade não tem a ver com idade. Entendeu? Ah, mas quer dizer que um cara de 50, 60 anos é mais maduro que um de 30? Depende. Ele pode ser como não pode não ser. Ah, mas ele tem mais experiência de vida. Ele pode ter experiência de vida, mas pode não ter experiência com Deus. Timóteo tinha... Os historiadores dizem que Timóteo tinha entre 19 e 20 anos quando ele assumiu a igreja. Paulo até fala bem assim: ei, não olhe para a idade dele não, porque eu que estou mandando ele aí, porque ele é capaz de fazer isso daí. Então, não tem nada a ver. Outra coisa: experiências de vida farão você maduro. Pode ser que sim, pode ser que não. Pois o que nos amadurece de verdade são as nossas experiências com Deus. Outra coisa: eu sei que sou maduro,
Não importa o que as pessoas pensam sobre a minha maturidade. Mentira. Porque quando você alcança a maturidade, a sua maturidade reflete na vida das pessoas. Vocês estão me entendendo? Maturidade reflete. Não é você que vai falar, eu sou maduro. É alguém que vai virar e falar bem assim, esse cara aí alcançou a maturidade em Cristo. Outra coisa, minha vida foi tão sofrida, eu falei que ia falar disso, né? Que hoje eu sou maduro. Sim e não. Sabe por quê? O sofrimento, ele pode fazer a gente amadurecer? Pode. Pode. Agora não tem um povo de Israel? Eles passaram 40 anos sofrendo e tendo milagre, sofrendo e tendo milagre. Depois de 40 anos eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não amadureceram. Porque eles não se prepararam, não estavam preparados para entrar. Você imagina, você passar 40 anos achando que você está amadurecendo e chegar na hora você não consegue nada. Sabe? Quando a vida da pessoa, ela é pautada no sofrimento, ela não amadureceu. Mas ela está buscando a pena das pessoas. Ah, fica com pena de mim. Ah, porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo. Eu não sou contra a pessoa vir aqui falar um testemunho. Falar bem assim, ó, eu era assim, 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 e hoje Cristo me fez assim, assim, assim. Amém, contou, abençoou a vida das pessoas, vai para cima. Agora, toda hora, ficar lembrando o que Satanás fez com você, você está se importando mais com o que Satanás fez do que Jesus quer fazer na sua vida. Você está tão preso ao passado que você não consegue viver o seu presente e nem vai ter um futuro próspero. Então, entenda, a vida sofrida não faz você maduro. Pode fazer como não pode fazer. E outra coisa, para a gente fechar. Ser do contra é ser maduro. Tem aquela pessoa que fala bem assim, não, eu só sou contrário a isso daí porque eu já alcancei, já experimentei isso daí. Eu sou maduro. Não, ser do contra pode ser que você seja soberbo. Ser do contra pode ser que você não consegue ouvir ninguém. Ser do contra pode ser que você se ache o melhor enquanto os melhores estão perto de você. Vocês estão me entendendo? É igual Jesus fala, ei, bom é só Deus. Ah, mas eu não posso ser uma pessoa boa? Pode. Eu não posso fazer coisas boas? Pode. Eu não posso ser contra alguns pensamentos? Pode. O que eu estou querendo dizer é que quando você é sempre do contra. Vocês conhecem pessoas sempre do contra? Você conhece alguém que é sempre do contra? O que é sempre do contra? É falar bem assim, ó. Bota esse pedestal aqui, ó. O Marcelo fala bem assim, aqui é melhor. Aí todo mundo da igreja concorda com o pedestal aqui, ó. O Marcelo fala, aqui é melhor. Aí a gente bota para cá, não, então beleza. Não, mas eu acho que aí onde vocês botaram é melhor. Por quê? Ele quer ser sempre do contra. Se a gente concordar com ele, ele muda de opinião. Ele é um cara assim. Brincadeira, não é não, pelo contrário. Então, para disso. Ah, porque eu tenho uma opinião muito forte. Vai ver se é soberbo e não descobriu ainda. Aí entra lá no tratamento. Entra que alguém precisa chegar para você, Luiz. Não estou apontando nada não, é só um exemplo. Alguém precisa chegar para você e falar bem assim, ei, você é muito soberbo, mano. Baixa sua bola aí. Você não é, como é que fala aqui? Você não é o último biscoito do pacote, não. Porque tem gente que se acha o último, né? Eu sou tal. Marcelo vem aqui cantar, aí toca, aí vai, pá, pá, e faz aqui, pá. Aí eu pego e falo assim, nossa, o Salt Worship estrondou. Ele estrondei mesmo, eu sou tal. Vai ter uma hora que eu vou dar uma rasteira nele assim, tirar. É igual fez com Paulo, teve que cair do cavalo para entender as coisas. Calma que é uma controvérsia, antes de você falar que eu estou falando de heresia, pode ser que Paulo não tenha caído do cavalo, Paulo se prostrou depois da luz forte, tá? Porque de repente fala assim, Paulo não caiu do cavalo, só estou botando um exemplo, que hoje em dia tem que ficar explicando as coisas, porque senão na rede social é uma tristeza isso. Mas vira para você e fala assim, vamos ser maduros, vamos? Vamos ficar de pé e falar com ele, vamos? Termino voltando a falar a história de Pedro para vocês. O galo precisou cantar para que ele acordasse e se preparasse para aquilo que Deus iria fazer com ele. Pode ser que na tua vida ainda falte tratamento, paternidade, relacionamento para que o galo cante. Ou também pode ser que o galo já tenha cantado, como eu já falei várias vezes, mas você prefere continuar com as mesmas atitudes. Como nós lemos lá no começo, o texto de Hebreus, nós precisamos começar a quê? A comer alimento sólido. Sabe? A criança quando é nova, ela só pode o quê? Leite. Eu estou aprendendo isso, aprendendo essas coisas, Jota.
Mas ao envelhecer, ela vai ficando mais velha, ela vai começando o quê? A comer coisa mais sólida. Não é verdade? Não é isso que vai acontecendo? Aí vai dando uma papinha, vai dando um negócio. Aí depois, não dá Coca-Cola, porque senão a criança fica viciada. Entendeu? Aí dá uma carne, dá um negócio. Ela vai começando a comer mais coisas sólidas. De repente você está vivendo muita fase da criança. De repente Deus já te queria tirar dessa área de criança há muito tempo. Mas você continua querendo leite porque é confortável. Eu creio, que nessa noite Deus está tirando muito da zona de conforto. De repente você está parado na zona de conforto. Ei, o tempo está passando e nós queremos impactar essa geração. Então nós precisamos comer mais churrasco. Nós precisamos comer alimentos sólidos. Nós precisamos ser maduros. Sabe, você precisa ser maduro no seu relacionamento, no seu ministério, na sua casa, na igreja. E, cara, essa palavra falou muito comigo. E todos sabem, já falei isso aqui. Nós estamos nos preparando para o nascimento do nosso filho. E é uma ocasião importantíssima. E eu acredito que nós vamos sentir algo, eu e minha esposa e nossos familiares, algo que nós nunca sentimos. Porque é o nascimento de um filho, mas para nós aproveitarmos tudo o que vai acontecer em janeiro, nós precisamos amadurecer em muitas coisas. Por isso que de repente, para você aproveitar tudo que Deus tem para você, amanhã ou hoje, você precisa amadurecer. Sabe por quê? O ano de 2020 está acabando. Vocês já perceberam que nós vamos entrar em setembro agora? Setembro, outubro, novembro, dezembro, faltam 4 meses para acabar o ano. E de repente você não fez nada ainda esse ano. De repente é a primeira vez que você vem na igreja esse ano. De repente é a primeira vez que você está ouvindo a gente. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Se você entender, se você for tratado, se você tiver uma paternidade espiritual, se você se relacionar com Deus, Deus pode fazer em 4 meses o que Ele não fez em 4 anos da sua vida. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Basta você se dispor. Basta você entender que é necessário nós amadurecermos e estarmos prontos para receber aquilo que Deus tem para nós.